Meus irmãos, presta atenção nesse vídeo aqui porque ele é forte. Eu já comento ao final, olha só. O cara que perdeu a maior oportunidade da vida foi Judas. Ele andou 3 anos com a porta e nunca entrou nela. Ele conheceu o caminho e viveu num atalho. Ele andou com a verdade vivendo uma mentira. Meu Deus. Ele andou com o mestre e nunca aprendeu nada. Ele conheceu o pastor, nunca quis ser ovelha. Esse cara andou com a vida e decidiu que era a morte. Judas andou com o dono do céu e foi para o inferno. Não fui eu que preguei para Judas. Não foi Pedro quem pregou para Judas. Não foi o apóstolo Paulo. A mensagem viva, o verbo Jesus, ele 3 anos. Não é uma mensagem, 3 anos. Se você olhar em Lucas capítulo 6, Jesus passa uma noite inteira orando para selecionar 12 homens. O nome de Judas está na boca de Jesus. Jesus não escolheu assim, unite, não, oração. Você tem noção do privilégio que esse moço teve, ser chamado para ser um dos apóstolos de Jesus? Dos 12 ele era o mais inteligente. Ele era o único dotado com qualidades e habilidades na área financeira, gestão de recursos financeiros. O pai e a mãe de Judas, depois de 7 dias de oração, cultura judaica, 7 dias de oração, antes de circuncidar o garoto, oraram a Deus e disseram: queremos um nome. Deus disse: coloque um nome no garoto de louvo. É isso que significa Judas. Bonito o significado. Te pergunto, quem põe o nome Judas no filho? Ele era tão respeitado pelos outros apóstolos que a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus cita na ceia, alguém vai me trair, ninguém disse: é esse cara aqui, ó, ninguém. Eles respeitavam ele, eles admiravam ele. Eu viajo o país inteiro e eu tô falando de verdade. Aí eu entro na igreja. Sabe quando Jesus está andando a pé dentro da igreja? Que não tem jeito de você negar aquela graça. Ontem eu preguei na Igreja Batista Lagoinha de Niterói. Depois, às 23 horas, eu preguei em outra igreja no Rio de Janeiro. Mas no final do culto, Igreja Batista Lagoinha de Niterói, Tiago está aqui, que é ministro de louvor lá. Tinha alguém chorando na igreja, Tiago? Caiu uma graça. Você ouvia as pessoas chorando. Gente lá atrás. Celular. Uma geração insensível, uma geração de Judas. Lázaro pode ressuscitar na minha frente. Meu Deus do céu, meus irmãos. Uma geração insensível. É de arrepiar e ao mesmo tempo, sabe, do coração se apertar. Porque é engraçado, porque se você reparar, não precisa ir muito longe, não. Você precisa de um vídeo na internet, você não precisa ver uma outra igreja, não. Às vezes na sua própria igreja você vê pessoas no final do culto falando: ai, porque o culto foi ruim, ai, porque foi isso, ai, porque foi aquilo, porque fulano desafinou, porque fulano pregou mal, porque faltou falar isso, porque faltou uma boa exegese, porque faltou uma boa hermenêutica, porque faltou... Meu irmão, o culto é pra você ou pra Deus. Estamos vivendo uma geração insensível, porque o culto diz muito mais a respeito daquilo que eu presto para o Senhor do que aquilo que o outro está prestando. Porque o culto, nesse modo aqui, ele é individual. Eu presto o meu culto para o Senhor. O irmão lá presta o culto dele para Deus. E junto nós nos reunimos, nos constituímos igreja do Senhor para adorarmos ao Senhor. Porque é necessário, essa união é necessário. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixe de congregar assim como os costumes de alguns. É muito necessário porque nós entendemos que nós somos igreja quando estamos juntos e de forma isolada nós somos membros. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, se não me falha a memória. Os membros são muitos, mas o corpo é um só. Certo? Então igreja é quando nós estamos juntos. Agora, é uma geração insensível. É uma geração insensível. Anda com Cristo, mas não conhece Cristo. Anda com Cristo, anda com a mensagem, mas não conhece a mensagem.
Assim como Judas andou com o próprio Verbo que se encarnou e habitou entre eles, não conheceu quem era Cristo, não conheceu a sua verdadeira obra de fato, não conheceu. É a insensibilidade. E muito cuidado, porque quando se torna uma pessoa insensível, você perde o sentido. Quando você se torna uma pessoa insensível, você perde o tato. Você perde. E isso daqui se torna perigoso, porque você perde o espírito sem saber que perdeu ele. Você perde o espírito, e eu te provo isso na Bíblia, como Sansão, por exemplo. Sansão, quando perdeu, não sabia que havia sido perdido. Quando Sansão perdeu, ele não sabia que perdeu, a ponto que ele levantou e achou que faria a mesma coisa, e não tinha mais poder para isso. Perdeu a sensibilidade. E isso aqui é terrível. É de cortar o coração, porque a pessoa perde sem saber que perdeu. Perde sem saber que perdeu, meu irmão. Não deixe o fogo, não deixe a chama se apagar do seu coração. Se aprofunde mais na leitura da palavra, em uma vida de leitura da palavra, em uma vida jejuada, em uma vida de oração, a fim de você não perder mais a sensibilidade. Ah, irmão, mas Judas fez isso porque era da vontade de Deus. Meu irmão, não confunda a presciência de Deus com Deus fazer algo, não confunda. Presciência de Deus, Deus saber tudo por antecipação. Não confunda. São coisas distintas. Deus anunciar algo não quer dizer que ele está mandando ou está fazendo com que aquele algo aconteça. Deus está anunciando algo, está mostrando que ele anuncia o fim das coisas desde o começo delas. Está lá em Isaías. Deus anuncia o fim das coisas desde o começo delas. Por quê? Porque Deus é presciente, ele sabe de tudo por antecipação. De tudo por antecipação. Entenda isso. Entenda isso. Uma coisa que você não pode abrir mão é entender sobre os 13 principais assuntos bíblicos. São os 13 principais assuntos bíblicos que te darão base para você ter uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. Te darão base para você entender outros assuntos bíblicos que virão também. E te darão base para você ter uma vida regada, cheia, repleta de intimidade com Deus. E eu abordo cada um deles lá dentro do meu programa de ensino no Discipulado Bíblico. No meu Discipulado Bíblico, eu vou abordar com você os 13 principais assuntos bíblicos. Eu basicamente vou pegar pela tua mão e caminhar junto com você. E para você ter acesso a esse programa de ensino é muito simples. Basta você acessar agora o meu perfil, clicar no link da biografia, é o único link disponível ali para clique. Clicando nesse link você vai entrar até o meu site e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado, e vai conversar diretamente comigo. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, mais intimidade com Deus, e eu te vejo lá do outro lado.